você deu uma boa deixa para a gente começar a polêmica, gente. A presidente do Palmeiras, ontem ela participou de um evento de lançamento aí de um novo patrocínio e depois ela conversou com a imprensa. E na conversa ela foi perguntada sobre o Rony. Ela trouxe o Dudu para a história, dizendo que o Rony tem conversado que sairia, se for sair pela porta da frente, já o Dudu saiu pela porta dos fundos. E o Dudu depois respondeu com direito a uma sigla aí, né, que a gente não pode mencionar. Nós vamos começar esse assunto agora, destrinchar ao longo do programa, mas a polêmica de Leila com Dudu. São situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Tá aí, Aninha, a postagem logo depois, né? Bel, a gente não pode falar o que é esse VTNC aí, mas muita gente já sabe. É igual diz, o Toledo gosta muito de trazer os bordões mineiros aí. E é isso, quem fala demais dá bom dia a cavalo. A Leila trouxe o Dudu para uma situação, para uma entrevista que não era referente ao Dudu. Ela não precisava ter citado o nome do Dudu, podia ter só falado ali sobre a possível saída ou não do Rony. Mas ela trouxe o Dudu e aí mostra como que ela tá, né? Isso ficou magoada com a saída, como ele saiu, que ele poderia ter saído no meio do ano ali e ter dado um lucro aí de pelo menos 5 milhões para o Palmeiras. Ele foi, o Cruzeiro anunciou e aí ele recuou porque a torcida pressionou. E aí ele ficou até o final do ano, mas lá no meio do ano mesmo a Leila já tinha dado uma entrevista falando que ele tinha que ter sido profissional, tinha que ter sido homem e mantido a palavra que ele tinha dado ao Cruzeiro. Então ali já ficou aquela rusga. O Dudu depois disso foi utilizado pouquíssimas vezes ali pelo Palmeiras. E aí ela vem e cita ele, mostrando que ficou magoado e o Palmeiras realmente, ela não falou nenhuma mentira, o Palmeiras teve um prejuízo de milhões com a vinda dele para o Cruzeiro agora, quando rescindiu o contrato. E aí mostra também que o Dudu também ficou magoado com a forma como ele saiu do Palmeiras, porque a gente viu o Gabigol tendo aquela homenagem no Flamengo, e o Dudu realmente não teve nada, ele simplesmente acabou o contrato, é um jogador gigante para a história do Palmeiras, e ele saiu sem nenhuma homenagem, sem nada. Então assim, não é que ele só pela porta dos fundos, ele saiu magoado também, e essa resposta que ele deu nela mostra isso. Mas vou te ser bem sincera, Bel, página virada, eu acho que eu não gosto da forma, o finalzinho ali ele podia ter apagado, não precisava ter colocado aquele final ali. A Leila tem que virar a página e esquecer o Dudu agora tem que focar no Cruzeiro, bola pra frente. E é isso aí, esquece Leila, deixa a Leila pra lá, foca no time. Agora, a gente vê também que dirigente, né? Ele só quer ouvir o que ele quer, ele só quer as reações que ele quer, né? A gente tá elogiando aqui os dirigentes, tá muito bom. A gente faz uma crítica e eles já ficam com algumas retaliações, que a gente não tá nem aí pra elas. Agora, o Dudu, quantas vezes o time dispensa o jogador? Eu não quero mais não. E possivelmente o Palmeiras ia fazer isso com o Dudu, não ia renovar com ele por 2,5 milhões. Ele não está rendendo para isso lá. Então, aí ele resolve sair, a Leila faz esse estardalhaço, deixa para lá, o cara tem história no Palmeiras, Leila, e você não vai apagar isso. Não vai apagar isso. Faz parte do dirigente blindar a história de um ídolo, respeitar também dos grandes ídolos. Que vaidade! E ela tá brigando com todo mundo, ela briga com outros dirigentes, ela briga com a torcida organizada. Ela chamou a atenção do pessoal que foi fazer pré-temporada fora do Brasil, falando que isso é para dirigente. Caso do Atlético, caso do Cruzeiro, falando que isso é para dirigente que tá afim de passear na Disney. Tá meio nervosa, Leila. Mas o Dudu tá bravo com ela também. Dudu tirou tá ela bravo de um time também. campeão, tirou de um time lá que tá sempre disputando tudo, para colocar num time de segunda divisão. Então eu entendo a raiva do Dudu também. Dudu veio para um time gigante, não, ele veio exatamente porque o Cruzeiro vai dar a possibilidade dele continuar brigando por títulos, coisa que provavelmente aí ele não teria do outro lado, que a gente está vendo o sofrimento, que tá o desespero que eles estão, porque não chega ninguém, né, gente? Estão tentando buscar agora o quê? Um jogador que decretou aí a final da Libertadores para eles. E é isso, por isso está nesse desespero. Dudu, muito bem-vindo. E a resposta do Dudu, Leila, vai ser dentro de campo. Aguarda. Você mexeu com quem estava quieto. E o Dudu decretou o rebaixamento do seu time. E lá no @Alterosa. E agora vamos dar sequência nessa polêmica envolvendo a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o Dudu. Só relembrando, ela foi conceder uma entrevista e foi perguntada sobre a situação do Rony. E aí, para falar do Rony, ela comparou com o Dudu como oposto, né? O Rony, se sair, vai sair pela porta da frente. Ela usou o Dudu ali para responder a pergunta do Rony, saiu pela porta dos fundos e o negócio rendeu. O Dudu respondeu nas redes sociais. Agora vamos acompanhar a íntegra dessa história. Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros
com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. São situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Eu estava engasgada com o Dudu, eu estava esperando uma oportunidade para trazer esse assunto à tona de novo, não tinha a menor necessidade de ela ter citado o Dudu nessa entrevista aí. E aí ela falou demais, acho que ela se perdeu um pouco ali, a Leila ela está gostando de criar algumas polêmicas, acho que ela se perdeu um pouco. E aí cutucou o Dudu, que também já estava magoado com a forma como ele não foi reconhecido, nessa saída dele aí do Palmeiras, e ele tem uma história gigantesca no clube. Então ele respondeu ali de cabeça quente, mas a gente vê que o Dudu, nessa última postagem dele que ele posta com os troféus, ele fala assim, a minha história com o Palmeiras foi muito sincera e leal, diferente da sua. E aí a esposa do Dudu soltou agora alguns comentários aí nas redes sociais, falando exatamente isso, que a Leila não foi sincera, que ela conversou uma coisa com o Dudu e fez outra, que ela deu tapinha nas costas e falou, olha, também te amo, Dudu, e depois veio com algumas falas polêmicas aí em relação ao Dudu, que a Leila não foi sincera, que o Dudu procurou o Palmeiras para tentar negociar, conversar, até para não sair da forma como ele saiu, e que a Leila não deu essa abertura, não aceitou essa conversa. Então, assim, tem muita confusão aí, nunca saberemos a verdade, mas os dois estão errados nisso aí, Bel. Um tinha que respeitar mais o outro. Exatamente. O Dudu respeitar mais o Palmeiras, a Leila respeitar mais o Dudu pela história dele. E Casa ESP, vocês viram aí um pouquinho do que a bancada pensa. Nós vamos falar mais sobre esse assunto do Dudu e da Leila, mas você pode votar na enquete que está aí na tela. Quem que você acha que está certo nessa história? Leila, Dudu ou nenhum dos dois? Vocês já escutaram aí um pouquinho da opinião da bancada? E agora, Fael, você vai ouvir